Soberania de Deus versus responsabilidade humana. Provavelmente você já ouviu esse tema, ou já ouviu algum debate sobre isso. Talvez seja o assunto que cause maior discussão no meio evangélico, ou entre os cristãos. Como conciliar a verdade de que Deus é soberano, como nós podemos ler, por exemplo, em Isaías 46, verso 9 e 10, que diz assim: lembrem-se do que eu fiz no passado, pois somente eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Só eu posso anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Como ler um texto como esse, que diz claramente que todos os planos de Deus se cumprirão, que Deus faz tudo aquilo que Ele deseja, que ninguém pode impedir que algo aconteça sem que esse algo esteja dentro do plano ou da vontade de Deus. E depois ler um texto como nós lemos hoje em Mateus 23, lá no verso 37, que diz: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não os deixou. Um texto que enfatiza a rebeldia do povo de Jerusalém, que rejeitou Jesus Cristo e que aparentemente resistiu à graça de Deus. Como conciliar esses dois textos? A Bíblia ensina que desde a eternidade, Deus decretou soberanamente todas as coisas que iriam acontecer no tempo. Deus fez tudo isso de acordo com a sua própria vontade, essa vontade que é muito sábia e muito santa. Mas a Bíblia também ensina que a soberania de Deus, ela não anula, ela não elimina a responsabilidade humana. Que o homem, ele está condenado por conta dos seus próprios pecados. A palavra de Deus, em diversas oportunidades, ela nos chama a crer, nos chama a se arrepender, nos chama e nos encoraja a ser obedientes à palavra de Deus. Como compreender então essas duas verdades bíblicas? Como entender isso? De que forma que esses dois conceitos, que aparentemente são tão contraditórios, mas que vivem juntas nas Escrituras, como fazer com que um não passe por cima do outro, ou que um não anule o outro? E a resposta para isso está em buscar o equilíbrio que a própria palavra de Deus nos apresenta, e que nós veremos nesses dois versículos de hoje. Equilíbrio apresentado aqui por Paulo, que na minha opinião é um dos textos que melhores apresentam esse conceito, convivendo de maneira mútua a responsabilidade humana e a soberania de Deus. O que nós não podemos fazer é cair no erro de anular um claro ensino bíblico, que por um acaso a gente não compreenda, nós não entendemos como funciona e por isso, porque foge da nossa lógica, nós queremos anular esse conceito. A gente não pode fazer isso. Nós precisamos crer na palavra de Deus e ir até onde a palavra vai. E também nós precisamos nos humilhar e aceitar qualquer coisa que a Bíblia ensine que foge da nossa compreensão. E hoje nós temos algo que certamente foge da nossa capacidade humana. Uma capacidade que ela é limitada e que nós não conseguimos compreender todas as coisas de Deus. E a minha oração é para que Deus nos conceda hoje aqui um coração humilde e submisso àquilo que ela nos ensina. E o texto diz assim, Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Vamos orar. Santo amado Deus, nós
entramos diante de Ti, nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor nos conceda um coração humilde, um coração disposto a aceitar a Tua verdade, que o Espírito Santo nos ilumine aqui essa noite para compreender de um assunto tão difícil para nós, que somos seres limitados e finitos. Duas doutrinas que convivem juntas nas Escrituras, onde uma não anula a outra, Senhor, mas que tem muito a nos ensinar, que é a nossa responsabilidade e a belíssima e incrível doutrina da soberania de Deus. Pai, nos ajuda aqui essa noite, que possamos compreender o texto bíblico e a verdade como ela é de fato, que toda palavra aqui seja realmente a Tua palavra exposta e unicamente ela. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Então, em primeiro lugar, nós vamos analisar o versículo 12, que fala sobre a responsabilidade humana. Ele diz ali: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Eu devo lembrá-los que nos versículos anteriores, que nós já vimos em dois outros domingos, dos versos 6 a 11, nós temos um hino que Paulo introduziu na sua carta para encorajar os filipenses a viverem de modo digno a uma congregação cristã. Paulo está incentivando eles a viverem em amor uns aos outros, a viverem em união com os irmãos da congregação. E Paulo usa esse hino para demonstrar o caminho para a salvação, que passa pela humilhação de Cristo, ou seja, a sua encarnação e a sua morte na cruz, e também pela exaltação de Cristo, ou seja, a sua ressurreição e ascensão ao céu, onde Deus o colocou como Senhor sobre tudo, sobre todos. Agora Paulo ele faz uma aplicação prática do ensino que ele tinha feito até aqui, esse ensino tão profundo acerca da natureza e da obra de Cristo. E essa aplicação de Paulo, ela inicia aqui no verso 12 e ela vai prosseguir até o verso 18. E essa aplicação começa por um chamado à obediência. Ele diz: como sempre obedecestes. É isso que diz o texto. Paulo diz que os filipenses sempre foram obedientes às suas instruções. Os crentes da igreja dos filipenses eram obedientes não apenas quando Paulo estava com eles pessoalmente, mas eles também obedeciam na ausência de Paulo por conta da sua prisão, que é o caso aqui da epístola. O que eles precisavam agora é aplicar essa obediência que eles já tinham por meio deste ensino que Paulo estava trazendo a eles. E esse ensino que lidava com a vida coletiva, com a vida da congregação, eles precisavam aplicar esses ensinos na vida da igreja. Eles precisavam aprender a viver como um corpo, mais especificamente o corpo de Cristo. Então Paulo encerra esse versículo com a frase: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É sempre bom lembrar que Paulo escreveu essa carta para uma igreja, para cristãos. Ele está escrevendo para pessoas crentes que foram alcançadas pelo Espírito Santo. E sob a luz disso fica mais fácil de a gente entender o termo aqui, a palavra desenvolver. Essa palavra ela traz ideia de um esforço contínuo. É como se Paulo dissesse: continuem a desenvolver a sua salvação. Embora vocês já sejam salvos, a salvação é um processo contínuo. Portanto, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Paulo exorta os irmãos da igreja dos Filipenses a cumprirem com as suas responsabilidades no processo de salvação. De forma alguma, ele diz que o homem tem qualquer parte na salvação. Porque a salvação, nós sabemos que a Bíblia inteira ensina que ela vem exclusivamente da graça de Deus. Mas o homem, ele possui a responsabilidade de, uma vez salvo, desenvolver a sua salvação. Algumas pessoas, elas têm concluído de maneira errada que a queda do homem e, consequentemente, a sua incapacidade espiritual, ela tem terminado com qualquer tipo de responsabilidade da parte humana. Você encontra esse conceito nos chamados hipercalvinistas.
Essas pessoas argumentam que não é possível que o homem seja incapaz, como diz Efésios capítulo 2, onde ele fala que o homem está morto nos seus delitos e pecados, e ao mesmo tempo fazer o homem responsável pelos seus atos. Eles dizem que isso é uma grande contradição. Mas a Bíblia responde a esse tipo de pensamento, dizendo que apesar da depravação e apesar da incapacidade humana, o homem é inteiramente responsável. Ele é responsável de buscar a Deus. Ele é responsável em obedecer ao Evangelho. Ele é responsável de arrepender-se e crer em Cristo. Ele é responsável por abandonar os seus ídolos e se submeter a Deus. Vejam como a Bíblia não anula de forma alguma a nossa responsabilidade. Em Atos 3,19 diz assim: agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Em Mateus 3,8 ele diz: deem frutos que mostrem o arrependimento de vocês. Em 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Em Tiago, capítulo 4, verso 8 e 10 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Em Lucas 17, 3 e 4, portanto tenham cuidado, se um irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-o, mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. Em Mateus 22, 37, Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Mateus 5, 48, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. E por fim, Marcos 1, 15, enfim chegou o tempo prometido, proclamava Jesus. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O mais interessante, e talvez seja o que dificulte o nosso entendimento lógico, é que a Bíblia ensina que o homem não regenerado é incapaz de fazer todas essas coisas que a gente leu agora no texto. A Bíblia ensina que o homem não regenerado ele é incapaz de se arrepender, ele é incapaz de crer, ele é incapaz de perdoar, ele é incapaz de tudo isso que a Bíblia nos exorta. Mas essa mesma Bíblia diz que isso não muda em nada a sua responsabilidade e o seu dever de fazer todas essas coisas. Embora o homem tenha perdido a sua capacidade, por conta da queda, tenha saído do seu estado original, isso não tem anulado e nem acabado com a sua obrigação de cumprir com o que Deus espera e determina para o homem. Do contrário, irmãos, não faria nenhum sentido nós estarmos aqui hoje, cultuando a Deus, anunciando as boas novas de salvação de Cristo. Se o homem não fosse responsável por desenvolver a sua salvação, então a própria igreja não faria nenhum sentido. Também não faria nenhum sentido essa quantidade enorme de textos que dizem: se arrependam dos seus pecados e creiam em Cristo. Nenhum de nós, irmãos, vai poder dizer para Deus que não depositou a sua fé no Evangelho porque era um incapaz. Nenhum de nós vai chegar diante de Deus e vai poder falar: mas Deus, eu li lá que eu estava morto de meus delitos e pecados e que era incapaz de me arrepender. E por isso eu não fui até Ti, porque eu era incapaz. Essa desculpa não vai colar no dia do julgamento. Em Romanos 1, 18 a 20, Paulo diz assim: Deus mostra do céu a sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Por meio de tudo que Ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. O ser humano, ele é campeão em arrumar desculpa para suas próprias deficiências. Foi assim desde Adão e Eva.
Quando eles pecaram, de imediato, Adão colocou a culpa na mulher. A mulher colocou a culpa na serpente, ao invés de reconhecerem as suas próprias falhas. E nós continuamos iguais aos nossos primeiros pais. O bandido, nos nossos dias, ele é vítima da sociedade que não deu as devidas oportunidades para ele. A madame rica que rouba joias nas lojas do shopping, ela é uma doente que precisa de tratamento psiquiátrico. O homossexual, ele é assim não por opção, mas porque ele nasceu assim. Nisso o homem fica encobrindo o maior problema de todos, que é o pecado. Transformando o pecado em outros nomes. O pecado passou a ser chamado de distúrbio, de doença, de síndrome, de vítima do sistema, e assim por diante. O que nós precisamos é assumir as nossas responsabilidades. E aplicando para a realidade da epístola, onde Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, nós precisamos, como cristãos, desenvolvermos, batalharmos, trabalharmos duramente para desenvolver a nossa salvação. Eu não vim para o culto hoje porque estava muito frio. Então o frio é a desculpa para mim não estar junto com a minha congregação, adorando a Deus e desenvolvendo a minha salvação. Nada disso. Nós precisamos admitir a nossa responsabilidade nessas coisas. Eu decidi não ir ao culto porque ficar em casa no quentinho, tomando uma sopinha, é mais confortável do que estar lá passando frio. Eu decidi, não foi o frio o culpado. Eu sou o culpado de me acomodar na circunstância. Eu não tenho orado, não tenho lido a Bíblia em casa porque minha rotina está muito corrida. O meu trabalho, a minha escola tem exigido demais de mim. Não, eu não tenho orado e nem lido a Bíblia porque eu não tenho colocado Deus como minha prioridade. Eu não tenho organizado o meu tempo de uma forma que Deus seja mais glorificado em mim. Nós devemos assumir a nossa responsabilidade de edificar as nossas vidas espirituais. Nós devemos lutar com todas as nossas forças para desenvolver a nossa salvação. Olha o que 2 Pedro 1,10 diz: por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Trabalhem ainda mais duramente para mostrar que de fato vocês são o povo eleito de Deus. Está muito claro que devemos nos empenhar para estarmos firmes na fé e doutrina cristã. Nós não podemos nos escorar na belíssima doutrina da eleição, da soberania de Deus, para sermos negligentes diante das nossas responsabilidades. Ah, Senhor, eu não consigo vencer esse pecado, mas é que eu sou incapaz. Eu não consigo lutar porque o Senhor não me libertou ainda, mas não lutamos contra aquilo. Não fazemos a nossa parte. Edificação envolve trabalho duro e pesado. Os crentes dos nossos dias, eles querem trilhar caminhos mais fáceis. O caminho do eu não preciso me preparar para a pregação, porque o Espírito vai falar por mim. Isso é besteira. Isso é conversa de preguiçoso que não quer estudar o texto bíblico para extrair uma pregação. Ou eu não vou na igreja porque tem aquela outra igreja lá que tem um profeta e ele diz para mim a vontade de Deus na minha vida, que é o caminho mais fácil do que ter que ler, ter que estudar, ter que aprender da vontade de Deus para a sua vida. Verdade que a maioria das pessoas não gostam de ler, mas que a nossa geração perdeu esse hábito, esse costume. Muito mais não gostamos de estudar. Só que nós, os cristãos, nós somos o povo do livro. Deus escolheu se revelar por meio de um livro, a Bíblia. Então sinto muito. Todos nós teremos que aprender a ter prazer na leitura. Todos nós teremos que ter prazer em meditar no texto bíblico, em estudar o texto bíblico. Não há outra forma, não há um caminho mais fácil. Deus nos chama
para a nossa responsabilidade. Deus nos chama para nos arrependermos, para crermos e depositar nossa confiança no Filho, Jesus Cristo. E a partir disso, buscar desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Agora, se nós tivéssemos apenas esse versículo aqui, nós poderíamos tranquilamente dizer que a salvação depende apenas dos nossos esforços. Mas Paulo, ele equilibra o seu ensino, mostrando o verso 13, que a responsabilidade humana não anula a maravilhosa doutrina da soberania de Deus. O verso 13 ele diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Busquem com toda a força, se esforcem ao máximo para desenvolver a sua salvação, façam como se tudo dependesse de vocês, mas saibam que se vocês se empenham, se vocês estão buscando, se vocês estão edificando, se vocês estão se empenhando ao máximo, é Deus quem operou em vós, tanto querer desenvolver a sua salvação, quanto o próprio desenvolver. Aqui fica muito claro como é preciso ter equilíbrio entre essas duas verdades. A responsabilidade humana não anula a soberania divina. Se você lesse esse versículo agora, o verso 13, de maneira isolada, talvez dê a impressão de que Paulo está retirando totalmente a responsabilidade dos filipenses. Só que, de acordo com o contexto aqui da epístola, Paulo está, através da doutrina da soberania de Deus, encorajando os irmãos a trabalharem com dedicação na edificação da sua fé cristã. É um incentivo para eles não desanimarem. O que você tem que ter em vista é o contexto. Paulo estava preso, então Paulo não estaria com eles, e ele lembra que pessoalmente não estando com eles, porque ele estava numa prisão, que eles depositassem a sua confiança naquele que está sempre presente com eles. Deus nunca os abandonou. Eles deveriam se lembrar que a ajuda graciosa de Deus está sempre disponível. E essa ajuda divina é quem efetua neles tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Ou seja, é Deus quem opera tanto a salvação quanto o desenvolvimento da salvação na vida do cristão. Quando Paulo diz que é Deus quem opera o querer, ele claramente está dizendo que quem desperta o desejo por Cristo em nossos corações é o próprio Deus, por meio do Espírito Santo. E isso está de acordo com o ensino bíblico da depravação total do homem. Se pegarmos Efésios 2:1, a palavra de Deus diz, vocês estavam mortos em vossos delitos e nas suas desobediências. O homem está morto. O homem está incapaz de sentir qualquer coisa. Como mortos, nós nem sequer podemos começar a buscar a Cristo, a não ser que Ele opere em nosso coração o desejo de querer. O processo de salvação, ele não depende de nenhum esforço da nossa parte. Até porque se dependesse disso, nós estaríamos perdidos nos nossos muitos pecados. Somente Deus é quem pode despertar o homem da sua sepultura espiritual. Tem um teólogo chamado F.F. Bruce, ele faz uma comparação brilhante nesse assunto entre a lei e o Espírito Santo que dá vida ao homem. Ele diz assim que o Espírito, ele realiza aquilo que a lei não consegue realizar. A lei pode nos dizer o que nós devemos fazer, mas ela não pode dar o poder, nem mesmo a vontade de a gente querer obedecer essa lei. Já o Espírito, ele supre ambas as coisas. Por intermédio do Espírito, Deus vivifica e capacita. Ele capacita o seu povo para as tarefas que Ele deseja que a gente faça. Deus dá o desejo e a habilidade. A verdade é que não há nenhum desejo nosso por Deus que não proceda dele mesmo. Mesmo quando estamos desenvolvendo a nossa salvação, realizando todos os nossos esforços, de acordo com aquilo que nós somos responsáveis, nada disso provém ainda de nós. Mesmo em nosso trabalho duro para nos mantermos firmes na fé cristã,
Nós devemos ter a consciência de que é Deus quem está operando em nós, através do Espírito Santo, tanto o querer quanto o realizar. A soberania de Deus na salvação do homem, ela é algo que nos humilha. Mas ela não deveria ser algo que causasse tanta revolta no meio evangélico. Como pode Deus escolher quem será salvo? Isso é injusto. É o que a maioria das pessoas caem. Mas Deus é injusto em escolher alguns e não escolher outros. Algumas pessoas tendem a não aceitar de forma alguma que Deus salva quem Ele quer. Que é Deus quem nos aceita e não somos nós que aceitamos Jesus, como comumente é dito. E essas pessoas não aceitam o que a Bíblia afirma claramente. Em Efésios 1, 4 e 5 diz que mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Só que isso, irmãos, a soberania de Deus na salvação, não deveria nos pegar de surpresa. Não deveria causar tanta revolta nas pessoas, nem causar tanto impacto e espanto, pelo simples fato de que nós não escolhemos praticamente nada na nossa vida. Tem alguém que ainda pode dizer, mas eu escolhi estar aqui hoje. Eu escolhi a roupa que eu vesti, eu escolhi a minha esposa, eu escolhi várias coisas. Mas em termos de vida, o que de fato você escolheu? Você escolheu nascer? Você escolheu quais seriam seus pais? Você escolheu qual a nação que você faria parte? Você por acaso escolheu a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, o seu tamanho, a sua altura? Por acaso você escolheu qual que é uma dessas coisas? Você escolheu se seria homem ou mulher? Nós simplesmente não escolhemos nada sobre a vida, mas nós queremos nos dar o luxo de escolher o nosso novo nascimento, se somos ou não somos salvos. A realidade do ensino bíblico é que nós somos vasos moldados nas mãos do nosso Criador. O nosso Criador é que escolhe qual seria a nossa forma, nosso aspecto físico. E da mesma forma é Ele que escolhe se seremos vasos de honra ou de desonra. É o que a Bíblia nos ensina. Desde a queda de Adão, todos nós nascemos com a total incapacidade de escolhermos a Deus. Ninguém jamais pode desejar a Deus sem que primeiro Deus predestine a sua vontade. Ninguém pode fazer a vontade de Deus, a não ser que o próprio Deus te tire do sono mortal e te diga, está vendo? Está enxergando agora? Esse é o caminho, agora trilha esse caminho. É isso que Deus faz com nós. Ele tira nossas vendas e nos mostra o caminho. Agora só precisamos percorrer por ele. Porém, em cada pessoa a quem Deus realiza esse processo, é necessário dizer com a máxima seriedade possível: não brinque com essa salvação. Siga realmente. Não deixe escapar essa tão maravilhosa graça, justamente porque ela não é algo que vem do seu próprio esforço, da sua própria capacidade intelectual, que você se convenceu que Cristo é o caminho, mas é a própria atuação de Deus no seu coração. O querer gerado pelo próprio Deus, por meio do seu Espírito, que te amou ainda enquanto era um pecador rebelde. Que responsabilidade isso traz para nós. Não há outra saída. Só podemos aproveitar esse querer que Deus nos concede. E nós devemos fazer isso com temor e tremor, ou seja, com a máxima seriedade. E se tratamos de nos edificar com a máxima seriedade, é porque Deus está operando tanto querer quanto realizar.
Nós não podemos progredir, crescer espiritualmente sem a ajuda de Deus. Nenhum pecado pode ser vencido sem a ajuda de Deus. Se não fosse Deus agindo em nós, nós jamais conseguiríamos desenvolver a nossa salvação. João 15,4 diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Dessa forma, qualquer cristão ele só pode desenvolver a sua própria salvação se ele estiver em pleno contato com Deus, buscando com todas as suas forças e crendo que Ele é quem opera tanto querer quanto realizar. A soberana graça de Deus, ela deve nos conduzir ao nosso máximo empenho. É porque Deus nos deu o querer que devemos querer com toda a força. É porque Deus concedeu o realizar que devemos realizar com obediência total. Muitas pessoas elas se aborrecem com essa doutrina da soberania de Deus. Muitos até dizem que Deus é soberano, cantam hinos sobre isso, mas na prática colocam tudo debaixo da vontade humana. Mas a soberania divina é uma doutrina bíblica e fundamental para um correto entendimento de quem Deus é e da maravilhosa graça que nos alcançou. Graça só se torna graça debaixo da soberania de Deus. A soberania de Deus, ela certamente nos humilha, porque nós descobrimos que nós não temos parte alguma, nós não temos méritos nenhum para apresentar diante de Deus. Mas é somente por meio dela que nós vamos admirar de fato Deus quem Ele é, da forma como Ele é. Somente essa doutrina da soberania de Deus mantém os direitos de Deus como nosso Criador, como nosso dono. Ou Deus é soberano, ou Ele não é Deus. Essa doutrina, ela diz na nossa cara que ninguém tem qualquer direito de reagir contra Deus, que ninguém tem qualquer direito de questionar a Deus. Ela nos mostra que a única atitude que nós podemos ter diante dele é de total submissão e reverência. Somente na soberania de Deus é que a graça se torna graça de fato. Se graça é um favor imerecido, como que o homem poderia querer ter parte na salvação? Se a graça é dada para aqueles que nada merecem, ou melhor, ela é dada para aqueles que merecem o inferno, então, como queremos ter parte nisso? Deus concede essa graça, esse presente, a quem Ele bem entende. É por meio dessa doutrina, da soberania de Deus, que nós podemos nos ver livre também da heresia da salvação por obras. Crer que a salvação depende de algum esforço da nossa parte, isso é algo tipicamente humano. Nosso orgulho em querer ter algum tipo de participação, algum mérito. E não pense aqui, irmãos, só nos erros grotescos do catolicismo romano, com as suas vendas de indulgência, com a sua teologia que fala que a obra é essencial para a salvação. Mas qualquer coisa que conceda ao ser humano uma participação, por menor que seja, nessa obra da salvação, é um erro semelhante aos piores erros. Dizer que a salvação depende de vir até aqui na frente e repetir uma oração de aceitação a Cristo é o mesmo que dizer que a salvação depende da sua vontade. Vem aqui na frente para ser salvo. Creia em Cristo e vem até aqui fazer uma oração. Você está dizendo, salvação depende da sua decisão em vir aqui. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A doutrina da soberania de Deus, ela diz assim em Romanos 9,16: portanto, a misericórdia depende apenas de Deus, e não do nosso desejo e nem dos nossos esforços. O que a Bíblia ensina. Não depende de nós
apenas de Deus. Como é bom crer num Deus soberano. Como é bom saber que não existe azar. Você não precisa se benzer porque está azarado, porque Deus tem um plano soberano sobre tudo. Como é bom saber que você faz parte desse plano. Como é bom saber que Deus cuida dos seus filhos e que todo o plano é para o bem deles. E é por isso que eu digo, irmãos, creia em Cristo. Creia em Cristo e queira saber mais sobre esse Deus soberano. Creia conhecer mais sobre essa doutrina da soberania de Deus. Busque nas Escrituras sobre isso. Creia em Cristo e descanse nas promessas eternas de Deus. Saber que nada do que acontece está fora deste plano. E que tudo é para o nosso bem. Como é diferente poder enfrentar esse mundo debaixo dessa proteção soberana de Deus. Saber que tudo que acontece é para nos moldar. É para o nosso melhor. Mesmo as circunstâncias ruins. Qual doutrina vocês acham que sustentou os apóstolos em meio ao sofrimento? Em meio a crucificações, a decapitações, as surras muitas vezes que eles levavam? Que doutrina sustentava eles? A doutrina da soberania de Deus. De que Deus tinha o melhor para eles. Que Deus tinha um plano para a vida deles. O que sustentou Paulo nessa prisão, enquanto ele escrevia essa carta para esses irmãos de Filipenses, de maneira a encorajá-los e não em momento algum reclamar da sua situação? O que encorajava Paulo a agir assim? Um testemunho que serviu para a igreja, onde ela se inspirou e levou ainda com mais felicidade a pregação do Evangelho, mesmo com o risco da perseguição e prisão. Soberania de Deus. Como é bom poder crer nisso. Creia em Cristo e seja um eleito de Deus. O que você acha injusto da parte de Deus? Creia em Cristo e faça parte desse grupo dos eleitos de Deus. Agora eu quero encerrar esse ponto da soberania de Deus com alguns pensamentos de homens piedosos sobre esse assunto. Ao começar por Jonathan Edwards. Ele escreveu assim: a doutrina da absoluta soberania e livre graça de Deus em mostrar misericórdia a quem Ele quer tem me parecido como doutrinas suaves e gloriosas. Essas doutrinas têm sido para mim grande delícia. A soberania de Deus sempre me tem parecido ser grande parte de sua glória. Muitas vezes tem sido para mim um deleite aproximar-me dele, adorá-lo como um Deus soberano e dele suplicar soberana misericórdia. Charles Spurgeon: penso que para uma pessoa piedosa, a eleição é a doutrina mais humilhante de todas, por afastar toda a confiança na carne, ou todo apoio em qualquer outra coisa, exceto Jesus Cristo. Quantas vezes não nos revestimos de nossa justiça própria, e não nos enfeitamos com as falsas pérolas e joias das nossas obras e empreendimentos. Começamos a dizer: agora sim serei salvo, porque tenho esta e aquela evidência. Deus te amou antes que viesse a existir. Te amou quando estavas morto em delitos e pecados. E enviou seu Filho para morrer por ti. Comprou-te com seu precioso sangue, antes que pudesse balbuciar seu nome. Podes, pois, se envaidecer de coisa alguma? Não sei de nada mais humilhante do que essa doutrina da eleição. Desde o princípio, Deus vos escolheu para a salvação. Senhor, não sou nada, sou menos do que nada. Por que me escolhestes a mim? Por que a mim? Amigos, se vocês querem ficar humildes, estudem a eleição, pois ela os fará assim, sob a influência do Espírito de Deus. Quem se orgulha de sua eleição,
esse não foi eleito. E quem se humilha por considerá-la, esse pode crer que for feito. E ainda, William Shedd: é mais provável que o mundo de pecadores chegue à fé e ao arrependimento se isso depender inteiramente de Deus, e não de todo ou em parte da vontade letárgica, volúvel e hostil do homem. Se o êxito do Espírito Santo depende da assistência do pecador, ele pode não ter êxito algum. Mas se o êxito depende inteiramente de Deus, então é certo que terá êxito. É melhor confiar a Deus tão imenso bem, a salvação da grande massa do gênero humano, do que confiá-lo ao homem, seja de todo, seja em parte. Dizem as biografias de ministros e missionários bem-sucedidos que quanto menos faziam depender seu êxito da vontade dos pecadores, tanto mais pregavam e tanto mais vitórias contavam em sua pregação. Para concluirmos, irmãos, que nós aprendemos através desse texto de Filipenses, capítulo 2, versos 12 e 13. Deus é inteiramente soberano, em todo sentido, sobre todas as coisas, incluindo sobre a vontade humana. Mas a soberania de Deus não tira nem diminui de forma alguma a responsabilidade de cada um de nós. Os homens são completamente responsáveis. São responsáveis pelos seus atos, são responsáveis em obedecer, em crer, de fazer a vontade de Deus, responsáveis por tudo aquilo que eles fazem. Mas em sentido nenhum também a responsabilidade humana tira ou diminui a soberania de Deus. Não existe contradição entre essas duas verdades. E nós precisamos ter o mesmo equilíbrio que a Bíblia apresenta sobre esse tema. Nós não podemos cair em achar que nós não temos responsabilidade alguma, e da mesma forma não podemos colocar ênfase demais na decisão humana. E eu quero encerrar com 2 textos aqui que falam sobre a morte de Cristo. Falam da morte de Cristo como parte do plano eterno de Deus na salvação do homem, mas da mesma forma responsabiliza aqueles que crucificaram Jesus. E esses textos apresentam muito claramente esse equilíbrio entre soberania de Deus e responsabilidade humana. O primeiro é o texto de Lucas 22, 22. Diz assim: pois foi determinado que o Filho do Homem deve morrer. Foi determinado que Cristo fosse morrer. Mas que aflição espera para aquele que o trair? Sim, o equilíbrio. Foi determinado que Cristo fosse morrer, mas ai daquele que o trair. Atos 2, 23 diz: ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus, e o seu conhecimento prévio daquilo aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mais uma vez, Jesus foi entregue, foi para a cruz por causa de um plano pré-estabelecido por Deus. Deus já tinha esse plano, aquilo ia acontecer, estava debaixo da sua soberania. E aí ele diz: com a ajuda de gentios, os romanos, que desconheciam a lei, vocês, judeus no caso aqui, o pregaram na cruz e o mataram. Ele não diz que foi Deus quem pregou na cruz e o matou, foram vocês. A predestinação, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Que possamos buscar esse mesmo equilíbrio que as Escrituras nos mostram e ter a plena certeza e a confiança na soberania de Deus, da mesma forma que tenhamos a plena certeza de que jamais podemos nos omitir das nossas responsabilidades e de desenvolver a nossa salvação. Vamos orar.